É muito bom saber que nós estamos nas mãos do nosso Deus. Amém? Claro que como seres humanos, nosso coraçãozinho fica pequeno, porque nós somos impotentes, né? Impotentes diante de certas situações. Mas a nossa confiança deve estar firme no Senhor. Ele pode todas as coisas. Nada é impossível para o nosso Deus. E quarta-feira, quem estava aqui viu que Deus falou de uma forma muito tremenda. E eu creio no que Deus falou. Eu não abro a boca para profetizar se eu não tenho uma convicção de que Deus está trazendo a palavra para ser liberada, para ser ministrada. E Deus falou quarta-feira para a pastora Nauzimar que Ele tem seus caminhos nas tormentas. Amém? E quando Ele permite certas experiências, é porque Ele tem propósito. Ele está forjando algo que nós não somos capazes de perceber, de ver na hora. Mas o nosso Deus está forjando testa de pederneira para aquilo que Ele tem e para aquilo que Ele quer. Ele, antes de colocar José no trono do Egito, Ele permitiu que José injustamente fosse à prisão. E José poderia fazer daquela experiência a experiência mais amarga da sua vida. Ele poderia permitir e deixar com que ele fosse alimentado por mágoa, por ódio. Mas ele não fez isso. Ele alimentou o seu coração de esperança. Ele alimentou o seu coração de fé. Ele colocou os seus olhos nas promessas de Deus. Por isso que ele foi capaz de perdoar seus irmãos com sinceridade e com verdade. Porque ele conseguiu ver Deus em todas aquelas situações. Ele conseguiu ver a providência de Deus em todas aquelas situações que ele passou. E como crentes, amados, nós precisamos aprender a ver o nosso Deus como Deus provedor. Nós somos humanos, nós somos vulneráveis, nós somos falhos e nós somos tendentes a enfermidades. Todos nós, sem exceção. Todos nós somos tendentes à enfermidade. Este nosso corpo, que é a nossa tenda, ela é passageira. Ela não é uma tenda eterna. Ela é uma tenda que vai passar. Ela é uma tenda pó. E ao pó ela vai tornar. Agora, a nossa convicção que temos em Deus é que Jesus venceu a morte. É que Jesus se deixou ser quebrado na cruz. Ele deixou com que a sua tenda, o seu corpo, fosse destruído na cruz, para nos possibilitar, para nos dar uma tenda eterna. E essa tenda nós teremos. O corpo semelhante ao de Jesus. Amém? Muito breve nós teremos. Então, vamos nos fortalecer nas promessas de Deus. Eu sei que a pastora Nauzimar vai voltar a correr. Ela vai estar aqui, servindo neste lugar, cumprindo o propósito pelo qual Deus tem para com a vida dela. Mas, se Deus assim permitiu que ela retornasse 2 vezes para fazer a mesma cirurgia, a Ele seja glória, honra e louvor, porque Ele sabe de todas as coisas e Ele sabe onde Ele vai chegar. Você diz amém? Então confie no Senhor, porque Ele é nosso Deus
e Ele é nosso Pai. Mas eu gostaria que nós tomássemos a palavra, e eu vou ministrar a palavra de quarta-feira. Talvez não saia igual, e com certeza não sairá, mas é a palavra que Deus tem para todos nós. Lucas, capítulo 5, do versículo 1 ao versículo 11. Lucas, capítulo 5, do versículo 1 ao versículo 11. O nosso tema de hoje é: esteja sempre disponível para Jesus. Diz o texto, diz a palavra de Deus no Evangelho de Lucas, no capítulo 5, do versículo 1 ao versículo 11. E aconteceu que, apertando a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré. E viu 2 barcos junto à praia do lago. E os pescadores, havendo descido deles, estavam lavando as redes. E entrando num dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da terra. E assentando-se, ensinava do barco a multidão. E quando acabou de falar, disse a Simão: faze-te ao mar alto e lançai as vossas redes para pescar. E respondendo Simão, disse-lhe: mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sobre a tua palavra lançarei a rede. E fazendo assim, colheram uma grande quantidade de peixes, e rompia-se-lhes a rede. E fizeram um sinal aos companheiros que estavam no outro barco, para que os fossem ajudar. E foram e encheram ambos os barcos, de maneira tal que quase iam a pique. E vendo isto, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, ausenta-te de mim, que sou um homem pecador. Pois que o espanto se apoderara dele e de todos que com ele estavam, por causa da pesca de peixe que haviam feito. E de igual modo também de Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram companheiros de Simão. E disse Jesus a Simão: não temas, de agora em diante serás pescador de homens. E levando os barcos para a terra, deixaram tudo e o seguiram. Amém, queridos? Pai, eu sei que o Senhor vai falar conosco nesta manhã. E nós queremos declarar que estamos abertos para ouvir da tua palavra, para recebermos da tua palavra. O teu Espírito Santo está aqui e é ele que é o nosso ensinador. E nós queremos nos quedar aos pés do Espírito Santo para receber da tua palavra que virá na instrumentalidade da tua filha. Queremos, ó Deus, receber com humildade, queremos receber, ó Deus, com fé, queremos receber porque somos crentes ensináveis. Nós queremos crescer no conhecimento do teu Filho Jesus Cristo. Fala conosco, Espírito Santo, em nome de Jesus. Você diz amém, igreja? Amém. Irmãos, nós estamos aqui com mais um milagre que o nosso Jesus bendito vai operar. E esse texto está falando dessa grande pescaria. Essa grande pescaria, que foi uma pescaria sobrenatural, e foi uma pescaria que aconteceu fora da hora, não estava dentro do script dos pescadores, mas essa pescaria foi
ela manifesta pelo Senhor Jesus, porque ele queria trazer uma lição específica a Simão, ao apóstolo Pedro, principalmente ao apóstolo Pedro. Então, a Bíblia diz que a multidão apertava a Jesus. A multidão estava desejosa de ouvir as palavras de graça que saíam da boca de Jesus. A multidão queria ser ensinada por Jesus. A multidão queria ouvir a palavra de Deus. Então, esta multidão estava pressionando a Jesus, estava apertando a Jesus, estava incomodando a Jesus. E Jesus estava sufocado por aquela multidão. Mas o que Jesus vai fazer? Quais as atitudes que Jesus irá tomar para satisfazer aquela multidão? Então, nós temos aqui nesse texto algumas lições que Deus quer ministrar ao nosso coração, que Deus quer ministrar a esta igreja, e nós queremos receber dessas lições que o Espírito Santo vai nos dar nesta manhã. Escute bem, queridos. Primeira lição que nós podemos tirar desse texto. Todo desejo em sintonia com o trono, sincero, é atendido por Jesus. Veja aqui no versículo 1. Aconteceu que Jesus estava junto ao lago de Genezaré e a multidão o apertava para ouvir a palavra de Deus. A multidão tinha um desejo. Ela queria ouvir a palavra de Deus. Então, escute bem. Todo desejo que brota do seu coração, que foi colocado pelo próprio Deus, e esse desejo é ministrado ao próprio Deus em oração, ele atende. Porque tudo que pedirmos ao Pai, no nome de Jesus, segundo a sua vontade, ele atende, ele nos ouve. Nem todos os desejos serão atendidos pelo nosso Deus. Nem todos. Os desejos egoístas não serão atendidos pelo nosso Deus. Os desejos que contrariam a vontade de Deus não são atendidos pelo nosso Deus. É necessário que o nosso coração seja cheio daquilo que Deus deseja, daquilo que Deus projeta, daquilo que Deus ama, daquilo que Deus quer. Por isso que quando Jesus ensinou os seus discípulos a orarem, Jesus, entregou desejos que estão no coração do Pai e que permanecerão no coração do Pai e que Jesus deseja que nós geremos esses desejos. E veja o que Jesus declara: venha o teu reino. Sempre, sempre, sempre. Este será um desejo que está permanente no coração do nosso Deus Yahvé. Ele deseja que o reino dele domine os nossos corações. Ele deseja que o reino dele domine todo o Rio de Janeiro. Ele deseja que o reino dele domine todo o Brasil e toda a terra. Onde não houver o reino de Deus, nós temos que gerar para que esse reino de Deus chegue onde ele não existe.
Então, onde não existe o reino tem que chegar. E o reino só chegará se nós desejarmos o reino de Deus, como Deus deseja que o reino dele chegue em toda a terra. Então, essa oração, amados, é ouvida. Essa oração é respondida. Senhor, faça-se a tua vontade. Foi outro desejo que Jesus revelou que está no coração do Pai, a vontade dele. E qual é a vontade do Pai? É que aquilo que há no céu se manifeste na terra. É aquilo que há no céu se manifeste no seu coração. É aquilo que há no céu se manifeste na sua família. A vontade de Deus, ela é boa, perfeita e agradável. A vontade de Deus é que todo ser humano, sem exceção, seja salvo e chegue ao pleno conhecimento da verdade. A vontade de Deus é que a nação brasileira se arrependa dos seus pecados. A vontade de Deus é que esta palavra, que é fiel e verdadeira, seja lida, seja obedecida por cada um de nós. Amém? Então, são desejos que estão no coração do Pai e que o Pai quer transferir a mim e a você. Então, aquela multidão desejava ouvir a palavra de Deus e, com certeza, aquele desejo foi colocado pelo próprio Deus. Aquele povo queria ouvir de Jesus. Aquele povo queria ouvir as verdades do Pai, que estava no coração de Jesus, que deveria ser transmitido através do seu ensino. Então, meus amados em Cristo, nós precisamos desejar o que Deus deseja. Nós precisamos ser dominados pelos desejos do nosso Pai. Nós precisamos desejar ouvir a voz de Deus, ouvir a palavra de Deus, ser cheios da palavra de Deus. Porque todo desejo em sintonia com o trono será ouvido. Será ouvido e será atendido. Segunda lição que nós aprendemos é que todo aquele que está disponível ao Senhor é usado pelo Senhor. Olha aqui, veja o que diz a Bíblia no versículo 2. Então ele viu 2 barcos junto à praia do lago. Os pescadores tinham desembarcado e estavam lavando as redes. Então, eles pescaram a noite inteira. E agora, eles estavam lavando as redes. E Jesus viu 2 barquinhos disponíveis. 2 barquinhos disponíveis. E Jesus, ele vai entrar num dos barcos, que era o de Simão. Jesus entrou no barco do Pedro. E Jesus pediu a Pedro que o afastasse um pouco da praia. E, assentando-se do barco, ensinava as multidões. Veja o que acontece, irmãos. Aquele barquinho estava disponível. E Jesus entra exatamente no barco que está disponível. E esse barco era do apóstolo Pedro. Era do Simão. Era do Simão Pedro. Jesus queria falar em especial a Pedro. E Jesus quer falar em especial a você nesta manhã. Eu pergunto, você está disponível para o Senhor? Olha aqui, Jesus pegou aquele barquinho e sentou.
Jesus pegou aquele barquinho e transformou aquele barquinho em um púlpito. Por quê? Porque aquele barco estava disponível. Queridos, Deus só usará aqueles que estão disponíveis a Ele. Nós precisamos estar disponíveis a Deus. Nós precisamos dizer ao Senhor: usa-me como tu queres. Usa-me quando tu quiseres usar-me. E usa-me da maneira que tu quiseres usar-me. Mas a gente proclama isso e, na verdade, não somos capazes de fazer isso. Nós não suportamos prateleiras. Nós temos dificuldade de suportar as tratativas de Deus na nossa vida, quando essa tratativa é sentar, é ser colocado na prateleira, é estar ali, somente com Deus. Por que existem tantas divisões nas igrejas? Porque as pessoas não sabem que há tempo e propósito para todas as coisas. Porque as pessoas não sabem esperar o momento do Espírito Santo, o momento de Deus. Porque as pessoas estão buscando glórias para si, fama para si. Porque o propósito não é a glória de Deus, mas a glória de si mesmo. Então, queridos, escute, está disponível, estar disponível para Deus, em Deus e por Deus. Está disponível para Ele. Porque nós somos dele. E Ele vai nos usar da maneira que Ele quiser usar. Ele vai tomar as nossas vidas da maneira que Ele quiser tomar. Mas Ele vai fazer isso no tempo que Ele quiser fazer. Pensem bem. Será que passou na cabeça de Pedro, de João, de Tiago, daqueles que estavam ali naquela pescaria, que haveria uma grande pescaria? Nunca. Em hipótese alguma. Nunca passou na mente deles que eles haveriam de fazer uma grande pescaria ao meio-dia. Jamais. Mas a hora de Deus não é a sua hora. A hora de Deus não é a minha hora. Os pensamentos de Deus não são os nossos pensamentos. Ele é soberano. Ele deseja que eu e você nos coloquemos à disposição dele, como aquele barquinho se colocou à disposição dele. E ele pôde tornar aquele barquinho um púlpito. Ele pôde tornar a areia da Galileia, do mar da Galileia, um templo. E ele usou a água daquele mar para levar com clareza a sua voz. Então, queridos, estamos disponíveis? Estamos disponíveis? Será que vamos continuar dando desculpas para não servir ao Senhor? Eu já sou velho. Não tenho mais idade para isso. Irmãos, a minha Bíblia afirma que na velhice daríamos frutos cheios de seiva e de verdor. Você diz amém? Quando meu Deus foi buscar alguém em Ur dos Caldeus,
Ele não pegou um casal jovem. Ele poderia pegar um casal jovem, chamar este casal jovem e fazer aliança com esse casal jovem. Mas Deus não quis fazer isso. Ele chamou o idoso Abrão, com 75 anos, e chamou a idosa Sara, com 65 anos. E a partir desse casal idoso, Deus começa a projetar a redenção do mundo inteiro. A redenção de toda a terra. A partir deste homem Abrão, Deus projeta grandes coisas para um povo, para uma nação. E é através desse velho Abrão que Jesus vem ao mundo. Então, por favor, amados, nós só precisamos estar disponíveis para Deus. Ele quer nos usar da maneira dele. Ele quer nos usar da maneira dele. Então, se deixe ser usado da maneira dele. Olha, ele usou Abraão como ele quis. Ele usou Moisés, que também não era um jovenzinho. Não era um jovenzinho quando chegou ao Egito para libertar o povo de Israel. Já estava com 80 anos quando ele chegou ao Egito para libertar o povo de Israel do cativeiro. Foi com 60 anos que Josué começou a conquista da terra. E com 85 anos, Caleb disse, a minha força, eu tenho força dos 40. E vou conquistar as montanhas de Seir. E conquistou. Você diz amém? Você dá glória a Deus? Então, esteja disponível e Deus irá lhe usar. Esteja disponível e o sobrenatural de Deus se manifestará em sua vida. Amém? Terceira lição. Jesus faz do barco seu púlpito para ensinar a multidão. Ele não desperdiça oportunidade. Você diz amém? Veja, versículo 3. Entrando num dos barcos, que era o de Simão, Jesus pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia. E assentando-se do barco, ensinava as multidões. Que coisa mais linda. Assentou-se naquele barco. Aproveitou essa grande oportunidade. Percebeu que o coração do povo desejava ouvi-lo. Desejava ouvir a palavra de vida. Aí ele senta naquele barquinho. E daquele barquinho ele transmite palavras de salvação, palavras de cura, palavras de libertação, palavras de restauração. Jesus edifica a multidão. Jesus cura a multidão. Jesus liberta a multidão. Jesus traz o céu para a multidão. Você diz amém? Porque aquele barquinho foi colocado à disposição de Jesus. E daquele barquinho a palavra foi anunciada. Bendito seja o nome do Senhor. Amém? Então, queridos, é de você que Deus quer que a palavra seja anunciada. Nós precisamos aprender como Jesus a não desperdiçar oportunidade. Nós precisamos aprender como Jesus, de que um barquinho pode se tornar um púlpito. E qualquer lugar que estejamos, nós podemos nos tornar um pregador do Evangelho.
Não importa se estamos num púlpito de uma igreja, ou se estamos num caixa de um supermercado, ou se estamos em uma feira, ou se estamos em um táxi, ou se estamos em um ônibus ou um trem. Onde nós estivermos, aquele lugar pode se tornar um templo ao Senhor. E do lugar que estamos, pode se tornar um púlpito para o nosso Deus. Basta você abrir a boca como Jesus abriu. Basta você aproveitar as oportunidades que Deus lhe dá para pregar o quê? O evangelho. Ide, pregai o evangelho a toda a criatura. As oportunidades não podem ser perdidas. Você diz amém? Então, nós precisamos aprender isso. Nós precisamos aprender isso. Deus tem dia-chave para salvar alguém. E Deus quer que nós estejamos em sintonia para saber o que Deus quer e fazer exatamente o que Deus nos ordena fazer para salvar alguém, para alcançar alguém. Você diz amém? Dê glória a Deus, amados. Aleluia. 4. Para que tenhamos uma grande pescaria, precisamos ouvir e obedecer prontamente a ordem de Jesus. Versículo 4 e versículo 5. Olha o que está escrito. Quando acabou de falar, Jesus disse a Simão: leve o barco para o lugar mais fundo do lago, e então lancem as redes de vocês para pescar. Em resposta, Simão disse: mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sobre esta sua palavra lançarei as redes. Veja bem, amados em Cristo, nós precisamos aprender a ouvir a voz do nosso Deus. Nós fomos chamados a ser guiados pelo Espírito Santo. A Bíblia declara que sem o Espírito Santo, nada podemos fazer. Quando a Bíblia diz que nada podemos fazer, é que nada, exatamente nada, podemos fazer. Queridos, a salvação de um ser humano não é natural, ela é sobrenatural. A libertação de um ser humano não é natural, é sobrenatural. Porque só o Espírito Santo é quem tem o poder de convencer qualquer pessoa do pecado, da justiça e do juízo. Nenhum de nós tem o poder de convencer ninguém da salvação. Só quem convence é o Espírito Santo. Por esse motivo, nós precisamos do Espírito Santo. Veja o que está aqui. Jesus ordena a Pedro ir para um lugar fundo do lago. E quando chegar neste lugar fundo, lancem as redes. Por quê? Olha o que Jesus está fazendo. Jesus está dando a Pedro a oportunidade de pescar fora de hora. Pedro, como bom pescador, disse: não vai funcionar. Mas não vai mesmo. Por quê? Porque nós somos pescadores profissionais. Conhecemos a técnica de pegar peixe. Conhecemos o mar da Galileia. Sabemos o horário que dá mais peixe. E agora Jesus nos pede aí para um lugar fundo, o sol causticante,
está dizendo que devemos lançar as redes, então você percebe que Pedro retruca. Na primeira vista, ele retruca. Por quê? Porque ele vai raciocinar logicamente. Porque ele vai somar 2 mais 2 são 4. E vai perceber que aquele horário não era horário de pescar. Mas escute, meus amados irmãos, a colheita não acontece dentro da programação natural. O que Jesus diz em Samaria para os discípulos? Ele diz: vocês estão dizendo que faltam 4 meses para a colheita. Mas eu estou dizendo que os campos estão brancos para a ceifa, que a hora da colheita chegou. E por que Jesus está afirmando isso? Porque Jesus está em Samaria. E quando ele tem o contato com a samaritana, e que ela corre lá para a cidade e traz os seus conterrâneos para ouvir do Senhor Jesus, a hora da colheita chegou em Samaria. E os discípulos precisavam captar, perceber que a hora da colheita chegou e que eles deveriam avançar, porque os campos estão brancos para a ceifa. E eu declaro que desde o dia em que Jesus morreu na cruz do Calvário, foi sepultado e ressuscitou, a colheita acontece todos os dias. Todos os dias, cada segundo, cada minuto, cada hora, a colheita está acontecendo. Nós ainda estamos na mesma percepção dos discípulos de Jesus. Faltam 4 meses para a ceifa. Quando, na verdade, todos os dias, o Espírito Santo se move no Rio de Janeiro. Todos os dias, o Espírito Santo se move em você. Todos os dias, o Espírito Santo se move na vida daqueles que o buscam em fé e em verdade. Você diz amém, igreja? Então, nós precisamos acordar, porque Jesus queria mostrar a Pedro algo poderoso. E Pedro precisava ouvir a voz do Senhor Jesus. Pedro não precisava consultar sua mente ou ouvir a lógica do pescador. Ele teria que atentar para aquele que estava à sua frente, para aquele que estava ordenando: vá ao mar alto, no lugar mais fundo, e lance as redes. Agora veja, amados, o que Pedro disse: mestre, havendo trabalhado a noite toda, nada apanhamos. Quando Pedro fala esta palavra mestre, ele não usa o termo rabi. Ele usa o termo epitastes, que significa chefe, superior, autoridade suprema. Então ele reconheceu: tu és o chefe, tu és superior, tu és a autoridade suprema, tu tens o poder de me ordenar que sou o seu subordinado. Como seu subordinado, mediante a tua ordem, eu vou lançar as redes. Essa visão que nós também temos que ter. Jesus é o soberano. Jesus é o todo-poderoso. Jesus sempre tem razão.
Você diz amém? Ele sempre tem razão. O que é que nós somos? Discípulos, subordinados, alunos. Se somos alunos do Senhor Jesus, devemos atentar para os seus ensinos. Devemos obedecer às suas ordens. Devemos prestar atenção àquilo que ele nos ordena. E Jesus ordenou: lance as redes. E o que acontece? Pedro diz: sob a tua palavra, debaixo da tua palavra, na obediência à tua palavra, eu vou lançar as redes. Eu não estou lançando as redes porque estou acreditando que vai dar peixe nesse negócio. É isso que ele está falando. Na minha lógica de pescador, não vai dar peixe, não. Mas eu sou subordinado. Ainda que eu não creia, eu obedeço. Ainda que eu não compreenda essa ordem, eu obedeço. Ainda que eu não consiga equacionar essa ordem na minha cabeça de pescador, eu obedeço. E, amados, qual foi a surpresa? Que quando as redes foram lançadas, o que acontece? Os peixes vêm para as redes. Por que os peixes vieram para a rede? Porque Pedro estava diante do autor da vida, do Criador dos céus e da terra, do Criador dos mares e do Criador de cada peixe do mar da Galileia. E aqueles peixes obedeceram à ordem do seu Criador, a ordem de Jesus. É para vocês irem para a rede. Oh, aleluia! Vocês irão para a rede. Glória ao Senhor, louvado seja o nome do Senhor. Então nós precisamos, amados, obedecer às ordens de Jesus. Obedecer prontamente. Ele sempre tem razão. Ele vai lhe dar ordem. Ele vai me dar ordem. Ele é o nosso mestre. O que ele está falando para você? O que ele está pedindo de você? Então, nós precisamos obedecer prontamente, porque ele é o nosso Deus. Amém? Amém? E Pedro, mesmo sem compreender, obedeceu. E quando obedeceu, ele viu o milagre se manifestar. Ele viu o milagre se manifestar. Quinta lição que temos que aprender aqui: não importa a hora do dia, quando Jesus ordena, o milagre chega. Você diz amém? Quando Jesus ordena, o milagre chega. Irmãos, Jesus ordenou: lance as redes. Pedro obedeceu. O que aconteceu? O milagre chegou. Então, meus amados, o que é milagre? Quem pode operar milagre? Só quem pode operar milagre é o nosso Deus. E o que é o milagre? É a impossibilidade humana, amados. Quando as nossas possibilidades chegam ao fim, é hora do nosso Deus agir. Você diz amém? É hora do nosso Deus agir. E ele age na hora que ele quer agir. Ele age da maneira que ele quiser agir. Ele é Deus. E ele age com propósito. Deus não faz milagres sem propósito. Deus opera milagres com propósito. Amém? Então, veja bem, aqui nós temos uma grande pescaria. Mas você vai perceber que no final, Jesus está querendo dar uma lição inesquecível a Pedro, inesquecível a João, a Tiago e todos os seus discípulos, e a mim e a você.
Essa pescaria não foi feita só porque os discípulos passaram a noite toda sem pescar. Essa pescaria não foi feita só porque Jesus queria agradar o coração daqueles discípulos que ficaram sem peixe para vender e receber o seu sustento. Ele também fez isso, mas não foi por causa disso. Ele tinha um propósito superior, um propósito maior. Era tornar Pedro pescador de homens. Era tornar João. Era tornar Tiago. Era tornar cada um de nós. E mostrar a nós que ele é poderoso para fazer muito mais além daquilo que pedimos ou pensamos, amados. O milagre pertence ao Senhor. Olha, eu pergunto, a viúva de Naim estava conduzindo o seu filho para onde? Para o cemitério, para a sepultura. E Jesus chega na hora certa, naquele lugar. A viúva de Naim estava trazendo o seu filho morto, saindo da cidade para sepultá-lo. E a multidão que ia com Jesus estava entrando na cidade. E com certeza o Espírito Santo cronometrou aquele momento e fez com que Jesus chegasse exatamente naquela hora que a multidão da morte saía para que a multidão da vida entrasse. Aí, Jesus propositadamente para o enterro. Você pergunta, será que aquela mulher orou, clamou até as últimas consequências? Oh, Deus, faz um milagre, ressuscita o meu filho. Hein? Será que ela fez essa oração? Será que ela acreditava numa ressurreição presente e não na ressurreição futura que vai acontecer? Se ela era como Marta, ela também acreditava como Marta que a ressurreição seria no último dia. Mas o milagre não depende da sua fé. Isso que eu quero dizer para você. O milagre não depende da sua fé. O milagre vem de Deus por um ato de misericórdia, bondade e graça. Não é porque você orou, deixou de orar. É porque Ele é bom, Ele é maravilhoso. E Ele faz milagres quando Ele quer, da maneira que Ele quer, no dia que Ele quiser. É Ele que faz milagre. E essa viúva estava indo para o cemitério, mas Jesus parou o enterro. E daí? Parou. Ele tinha poder para parar o enterro. Ele não parou o enterro para dar condolências àquela viúva. Ele parou o enterro para dizer que a vida prevalece sobre a morte. Ele estava ali para proclamar: eu sou a ressurreição e a vida. Ele estava ali para dizer àquela mulher: não chores, eu tenho poder para consolar as tuas lágrimas. Ele estava ali para dizer àquela mulher: você não vai ficar desprotegida. Eu vou devolver o seu filho. Mas ele devolveu, porque ele é o autor da vida. Ele devolveu, porque Ele é o Deus de toda misericórdia, de toda consolação, de toda a graça. Sabe por quê, meus irmãos? Tem muitos crentes que ficam magoados com Deus, porque Deus não fez milagre. Porque orou, jejuou, deu dízimo, fez tanta coisa, como se Deus fosse comprado por orações, por jejum e por dízimos. Nós não estamos mais no Antigo Testamento. É porque Jesus fez que eu sou abençoado.
É porque Jesus fez que você é abençoado. Não é pelo que você faz, mas é pelo que Jesus já fez. Porque Ele já fez. Eu sou abençoado e você também é, com toda a sorte de bênção espirituais nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Amém? Milagre é coisa que vem do céu. Milagre é um ato soberano do nosso Deus. Amém? Quando Ele quer, Ele faz. Quando Ele não quer, Ele não faz. Ele é Deus. Ele faz o seu melhor na hora que Ele quer fazer. E nós temos, amados, que nos dobrar à soberania do nosso Deus. Porque se você for olhar para os discípulos ali, ninguém estava crendo que haveria pescaria. Mas milagre é ato do soberano Deus. E Ele age por bondade, por misericórdia, por graça e por amor. Você diz amém? E nós temos que ser crentes em Jesus. Temos que crer naquilo que Ele é, naquilo que Ele faz. Louvado seja o nome do Senhor. Então não importa a hora do dia, não importa quanto tempo você passou jogando a rede a noite toda. Saiba que na hora do Senhor o milagre se manifestará. O milagre acontecerá. É na hora do Senhor. O milagre não depende de você. O milagre é algo da graça do nosso Deus. Sexta lição, sob a palavra de Jesus, o milagre acontece. Debaixo da ordem do nosso Cristo, que o milagre vai acontecer. Sétima lição, o milagre de Jesus transborda para todos os lados e alcança outros. Veja versículo 7, o que diz a palavra. Olha aqui, ó. Versículo 7. Então fizeram sinais aos companheiros do outro barco, para que fosse ajudá-los, e foram e encheram ambos os barcos, a ponto de quase afundarem. Que maravilha! Que maravilha! Olha, gente, o milagre que Jesus faz na vida das pessoas, na nossa vida, não pode parar em nós. Ele não para em nós. Ele não se encerra em nós. O milagre transborda para a direita, transborda para a esquerda. O milagre transborda para a frente, transborda para a retaguarda. Porque o que Deus fez na sua vida alcança a outros. É isso que Deus quer que nós entendamos. O milagre que Ele fez da pescaria não se cingiu só a Pedro. Não ficou só no barco de Pedro. Outros barcos vieram, foram chamados para receber da mesma bênção. Para receber da mesma bênção, para receber do mesmo milagre operado por Jesus. Quando Jesus ressuscitou a Lázaro, o milagre da ressurreição na vida de Lázaro trouxe salvação a muitas pessoas. Porque as pessoas passaram a crer em Jesus vendo Lázaro. Então, o milagre não se encerrou em Lázaro. O milagre alcançou a outros. Você diz amém? Então, Deus quer que você pense nisso. O milagre da salvação, amada. A salvação é um milagre. A salvação é algo que vem somente de Deus. A salvação não dependeu de você. A salvação não dependeu de mim. A salvação não vem de carne e sangue. A salvação não vem de igreja. A salvação não vem de religião. A salvação é um ato soberano do Deus Todo-Poderoso. Ele nos trouxe a salvação. É o maior milagre que Jesus pôde operar
na nossa vida o milagre da salvação. E o milagre da salvação não pode morrer em mim, não pode se encerrar em mim. Eu não posso esconder esse tesouro só para mim. Esse milagre tem que transbordar. Esse milagre tem que extravasar. Esse milagre tem que tocar a família. Esse milagre tem que tocar os amigos. Esse milagre tem que tocar os vizinhos. Esse milagre tem que tocar os colegas. Porque a transformação que Jesus fez na sua vida é contagiosa. É contagiosa. Você agora passa a manifestar, a exalar o perfume de Cristo. Você agora passa a brilhar como luzeiro no meio da geração corrompida e perversa. Você agora passa a andar como Jesus, a pensar como Jesus, a ser como Jesus. Em outras palavras, você passa a ser um Cristo ungido nessa terra, que vai levar outros à bendita salvação, à bendita palavra de Deus. Você diz amém? Oitava lição: diante do sobrenatural de Deus, reconhecemos nossa condição de pecador. Versículo 8, veja o que Pedro fala. Olha aqui, ó, está escrito na palavra do Senhor. Vendo isto, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, afaste-se de mim, porque sou pecador. Olha aí, olha aí. Quando Pedro, amados, percebeu quem estava diante dele, quem estava diante dele era o santo. Quem estava diante dele era o Filho de Deus. Quem estava diante dele era o Messias de Israel. Quem estava diante dele era o Rabone da Galileia. Pedro disse: sou miserável, sou pecador, não sou digno de estar próximo a Jesus. Não sou digno de andar com Ele. Queridos, escutem bem. Pedro teve uma convicção no seu interior de que ele era pecador, de que ele era alguém digno. Ele reconheceu. E o reconhecimento que o apóstolo, que o Pedro teve, que o Simão teve, foi um reconhecimento provocado pelo Espírito Santo. Porque só o Espírito Santo pode nos convencer do pecado. Só o Espírito Santo. E, queridos, diante de uma presença majestosa de Jesus. Veja que Pedro não ficou admirado simplesmente pela pescaria. Ele ficou admirado com a pessoa de Jesus. Ele conseguiu ver naquele momento quem era aquele homem que estava no seu barco. Ele conseguiu ter a visão clara de que Jesus era santo, o Filho de Deus, e que ele não era digno de estar ali com Jesus. Ele era um pecador. E, queridos, a mensagem de Jesus na nossa boca deve ser sobrenatural, deve ser ungida, deve ser uma palavra vinda do céu. Sabe para quê? Para que Deus, através das nossas vidas, convença outros do pecado. Porque o arrependimento, meu irmão, é o primeiro degrau da salvação. Sem arrependimento não há como ser salvo. Não há como ser salvo. Ninguém vai ser salvo por ser religioso. Ninguém vai ser salvo por cantar no coral da igreja. Ninguém vai ser salvo por dizimar. Ninguém vai ser salvo por ser um bom marido. Ninguém vai ser salvo por ser um bom filho. As pessoas só serão salvas se ela primeiro reconhecer ser um pecador e que precisa da salvação que está em Cristo Jesus. Sem que a pessoa reconheça isso, ela nunca chegará a Deus. Então veja que
Simão reconhece: eu sou um pecador. Então ele estava apto para entrar na rede da salvação. Ele estava apto para ser tomado pela rede da graça que está em Jesus. Está ouvindo? Está ouvindo? Então, quando ele diz sou um pecador, então está apto. Jesus lança a rede da graça e acolhe Pedro. Aleluia! E acolhe Pedro e o transforma. E faz agora um chamado poderoso, maravilhoso. Porque ninguém é pescador de homem sem que primeiro reconheça ser um pecador. Ninguém pode lançar as redes da graça sem que primeiro seja um peixe nesta rede da graça. Então entendamos isso, querido. Veja que Jesus não se afasta de Pedro, pelo contrário, Jesus o atrai. Agora sim, agora está apto, agora está pronto. E o que Jesus diz? Jesus faz um chamado para Pedro e diz: não tenha medo. Não tenha medo. De agora em diante, você será o quê? Pescador de gente, pescador de homem, pescador de pessoas. Queridos, o nosso chamado é para ser pescador de pessoas. Nós fomos salvos para ser pescador de gente. Se você é salvo e não há no seu coração desejo de ser pescador de gente, alguma coisa está errada. Ou você não compreendeu a salvação, ou essa salvação não é real no seu coração. Porque todo aquele que é salvo deseja que outros sejam salvos. Todo aquele que nasceu de novo deseja ser um pescador de almas. Porque esse é o chamado. Esse é o chamado de todo crente. Esse é o chamado de todo aquele que é lavado e purificado pelo sangue do Cordeiro. Esse é o chamado meu e seu. A Bíblia diz que o nosso Deus nos chamou do reino das trevas para a sua maravilhosa luz. Para quê? A fim de proclamardes as virtudes desse Deus poderoso que chamou você e eu das trevas para a luz. Nós somos luzeiros que devemos resplandecer no meio dessa geração corrompida e perversa. Nós somos sal da terra. Nós somos luz do mundo. Nós devemos fazer o que Jesus fez. Nós devemos nos engajar na missão do nosso Cristo. E a missão do nosso Cristo foi o quê? Salvar almas. E nessa missão, eu e você estamos engajados. Recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e ser-me-eis o quê? Testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia, Samaria e até os confins da terra. Então, até o poder do Espírito Santo na nossa vida tem um propósito, tem um objetivo, que nós lancemos as redes, que nós sejamos ganhadores de almas, que nós sejamos pescadores, para a glória do nosso Deus. Meus irmãos, a grande pescaria está aí para ser pescada. Há uma grande pescaria em Uaíba, há uma grande pescaria em Campo Grande, há uma grande pescaria em toda a cidade do Rio de Janeiro, há uma grande pescaria em todo o Brasil. E você deve ser contundente, como Pedro foi. Já pesquei a noite toda, sim, Senhor. Já preguei o evangelho nessa casa. Eu já falei a meu irmão. Senhor, eu já preguei o evangelho em Campo Grande. Senhor, eu acredito que
Todo o Rio de Janeiro já ouviu falar do teu amor. Você pode até dizer isso, eu também vou dizer a mesma coisa. Mas, irmãos, é sob a palavra de Jesus que os peixes virão. Amém? Que os peixes virão. Não esqueçamos disso. Que há uma unção do Espírito Santo para alcançar vidas. Ele quer fazer isso. Mas nós devemos lançar as redes na dependência de Jesus. Lançar as redes no comando de Jesus. Nós precisamos ser cheios do Espírito Santo. Aproveitar todas as oportunidades. Saber que a pescaria é para agora. Amém? Saber que a colheita é para hoje. Amém? E se nós fizermos o que nos cabe, o Espírito fará aquilo que ele sabe fazer perfeitamente. Convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. Que eu e você sejamos esse barquinho nas mãos de Jesus. Que ele pode tomar-nos e usar-nos na hora que ele quiser, para a glória dele mesmo. Fiquemos de pé, em nome de Jesus. Vamos orar.